Livro 4. Identidade dos Espíritos. Capítulo 1. Fatos teimosos conectando dois mundos. Há entre os fenômenos espirituais uma categoria rara de ocorrer, mas maravilhosamente convincente quando temos a sorte de encontrá-la. Elas nos ensinam muito mais do que apenas a realidade do outro mundo. Por mais inestimável que essa verdade seja, elas nos oferecem vislumbres daquele mundo, dissipando muitas ideias preconcebidas sobre seu caráter e seus habitantes. Aprendemos com essas experiências que nossos amigos de lá ainda podem ter pensamentos terrenos e simpatias humanas. Ainda podem nos reconhecer, ainda podem, por um tempo, se interessar por questões até mesmo pequenas que estão ocorrendo no mundo que deixaram para trás. Elas não provam, de forma alguma, que toda comunicação ultramundana vem realmente do espírito que afirma estar se comunicando, mas provam que às vezes isso de fato ocorre. Ao fazerem isso, estabelecem, em certos casos, a identidade dos espíritos. Nos dão a certeza satisfatória de que reconheceremos nossos amigos no outro mundo e de que os encontraremos lá muito menos transformados do que as fantasias teológicas costumam retratar. Essas provas se tornam ainda mais valiosas quando surgem de forma não procurada, inesperada, até mesmo incômoda no início, dentro da privacidade do lar, onde não podemos imaginar motivos para engano nem chance de truques de ilusionismo. Tenho a sorte de poder fornecer um exemplo assim, vindo de amigos em cuja boa-fé e sagacidade deposito total confiança. Conheço os nomes de todas as pessoas cujas iniciais aparecem na narrativa a seguir. E, se não tenho permissão para publicá-los como atestação, é a sociedade que deve ser culpada. Quando a sociedade, ao aprender a tratar a retidão com respeito, deixar de denunciar ou ridicularizar testemunhos como este, aí sim será o momento apropriado para condenar a reserva daqueles que, enquanto isso, buscam refúgio contra essa injustiça sob o véu do anonimato. Um espírito organizando seus assuntos terrenos. A senhora G, esposa de um capitão do Exército Regular dos Estados Unidos, residia no ano de 1861 com seu marido em Cincinnati. Antes disso, ela já tinha, claro, ouvido falar de experiências espirituais, mas evitava toda e qualquer oportunidade de examinar a realidade desses fenômenos, considerando a busca por comunicações com o outro mundo como um pecado. Ela jamais havia visto o que se chama de médium profissional. Aconteceu que, nesse mesmo ano, uma senhora de seu círculo social, senhora C, descobriu que a senhora G possuía a capacidade de obter mensagens por meio de pancadas espirituais. De vez em quando, ela se reunia com alguns amigos íntimos para esse fim. Entre eles, a senhora G. Essas sessões, realizadas ao longo dos anos de 1861 e 1862, acabaram por amenizar a aversão da senhora G ao tema. Despertaram sua curiosidade, mas ainda não conseguiram convencê-la por completo. Em dezembro de 1863, o irmão de seu marido, chamado familiarmente de Jack, faleceu subitamente. Em março de 1864, a senhora G, então, em uma residência campestre nos arredores de Cincinnati, recebeu a visita de uma amiga, senhorita L. B. Essa senhora também tinha capacidades mediúnicas. Em um dia, a senhora G e ela fizeram uma sessão. Após algum tempo, a jovem se levantou e a senhora G permaneceu sozinha. Então, com as mãos apenas tocando levemente a mesa, esta se moveu pela sala onde estavam sentadas e, por uma porta aberta, seguiu para o cômodo ao lado. Mais tarde, ela se moveu novamente diante da senhora G sem ser tocada. Assim, pela primeira vez, a senhora G descobriu seus próprios poderes.
sentando-se novamente com a senhorita B. O nome Jack foi inesperadamente soletrado. A senhora G perguntou: há algo que você deseja que seja feito, irmão? A resposta foi: dê a Ana aquele anel. Agora, Ana M. era o nome de uma jovem com quem, na época de sua morte, o irmão estava noivo. A senhora G. não sabia a que anel ele se referia, mas lembrou-se de que, quando Jack faleceu, um anel de ouro simples, o único que ele usava, havia sido entregue por seu marido a um amigo de seu irmão. Um senhor G. Ela perguntou se era aquele o anel, e a resposta foi afirmativa. Alguns dias depois, a mãe de Jack os visitou. Nada lhe foi dito sobre a comunicação acima. Durante uma conversa, ela mencionou que a senhorita Ana M. a havia procurado, informando que havia dado a Jack, na época do noivado, um anel de ouro simples e que desejava tê-lo de volta. A senhora G. e seu marido não sabiam que o anel em questão era da senhorita B. Jack. Jamais havia mencionado isso a eles. Providências foram tomadas para devolver o anel. Algum tempo após a morte de Jack, 3 pessoas, G, C e S, procuraram separadamente o capitão G, alegando que o irmão havia falecido, devendo-lhes dinheiro. Ele solicitou que enviassem as faturas por escrito. Enquanto isso, sem saber nada sobre dívidas do irmão com esses indivíduos, o capitão G pediu à senhora G que fizesse uma sessão, na esperança de obter informações. A seguir, o resultado Jack se apresentou e seu irmão perguntou: você devia a G na época de sua morte? Sim. Quanto? $35. Você estava endividado com C? Sim. Quanto? $50. E quanto devia a S? Nada. Mas S diz que tem uma conta contra você? Ela: não é justa. De fato, peguei emprestado $40, mas devolvi 50. Ele me devolveu apenas 7 e ainda me deve 3. A conta de G, quando apresentada, era exatamente de $35. A de C, 50 PS, entregou uma conta de $40. Quando o capitão G comentou, ao receber a cobrança, que Jack lhe havia devolvido 50, S ficou confuso e disse que achava que era um presente para sua irmã. Depois disso, o capitão G perguntou à mesa: Jack, você deve mais alguém? Sim, a John Gr. por um par de botas, $10. Nem o capitão nem a senhora G sabiam dessa dívida. Alguém te deve? Sim, CG me deve $50. O capitão G procurou CG, perguntando se ele havia ficado devendo algo a seu irmão Jack. Sim, respondeu. $15. Mas ele te emprestou $50. É verdade, mas devolvi tudo, exceto os 15. Você tem recibos, imagino. CG prometeu procurar, mas depois voltou e pagou os $50. Finalmente, o capitão G foi até o Sr. GR, o sapateiro, que não havia enviado nenhuma conta. Querendo tornar o teste o mais completo possível, perguntou: eu te devo algo. Sr. GR? Não, senhor. Você pagou por tudo que teve de mim. O capitão G virou-se para sair. O sapateiro então acrescentou: mas seu irmão, o Sr. Jack, que faleceu, deixou uma pequena dívida. Sobre o que era? Um par de botas. E quanto custaram? $10. Sr. Greer, aqui está seu dinheiro. O relato acima me foi contado pelo capitão e pela senhora G durante uma visita à sua residência no campo. Se, para explicar o que foi descrito, imaginarmos mentiras deliberadas, detalhadas, sem motivo, vindas de pessoas de grande respeitabilidade, caráter sério e reputação ilibada, estaremos violando todas as regras aceitas de evidência. Mas, se admitirmos os fatos, que teoria que não aceite a realidade da comunicação espiritual será suficiente para explicá-los? Como explicar essas ligações tão teimosas, reais, tangíveis, conectando o mundo espiritual ao mundo material, o mundo ainda oculto à nossa visão, com aquele outro mundo, não menos real, que nos cerca e é palpável aos sentidos, e que, prova mais forte,
poderia ser dada da identidade de um espírito comunicante do que estes simples e domésticos detalhes? Se nos parece inconsistente com a dignidade de nossa morada espiritual, que seus habitantes ainda sejam capazes de se lembrar de detalhes triviais da vida terrena. Lembremos-nos de que, sem tal memória de incidentes passados, as consequências naturais de boas ou más ações não nos acompanhariam ao outro mundo. Não podemos nos arrepender de um pecado se não conseguimos lembrar que o cometemos. E até mesmo o paraíso seria um castigo, se ali lembrássemos apenas dos nossos atos maus. Por outro lado, podemos concluir com razoabilidade que, assim como as crianças, ao crescer, deixam de lado as coisas infantis, também será assim com os espíritos. À medida que ascendem, interesses pequenos desaparecerão de seus pensamentos, sendo substituídos pelas questões importantes de uma vida melhor. E isso certamente ocorrerá mais cedo ou mais tarde, de acordo com o quanto o indivíduo foi espiritualizado ou não durante sua jornada na Terra. Sister Elizabeth. Eu acrescento aqui outro incidente que tem seu peculiar interesse, além da prova de identidade que fornece. Ele apresenta um exemplo do dom chamado por São Paulo de discernimento de espíritos, ou, na linguagem moderna, do que é chamado de aparição subjetiva, visível ao vidente, mas invisível para outros espectadores, junto com evidências de que tais aparições não devem, por conta de seu caráter subjetivo, ser classificadas como alucinações. Sister Elizabeth. Numa noite de domingo, durante o verão de 1855, um médico de Nova York, Dr. H., assistiu ao culto matutino na igreja do Ministry Reverend Dr. Bellows. Durante o sermão, e enquanto sua atenção estava absorvida pelo argumento do pregador, ela foi subitamente desviada de maneira totalmente inesperada pela aparição de 3 figuras femininas. Elas tornaram-se visíveis primeiramente à esquerda da igreja e deslizaram lentamente através do espaço vazio em frente ao púlpito. Ao passarem, o Dr. H. reconheceu 2 delas, ambas parentes falecidas, uma sua esposa, a outra sua mãe. A terceira figura, aparecendo entre as outras 2 e com um braço ao redor da mãe, era a de uma bela jovem. A atitude e o gesto sugeriam a relação de filha, mas os traços eram desconhecidos para o Dr. H. Não se assemelhavam, ele pensava, aos da única irmã que ele havia perdido, Anne, que falecera na infância 39 anos antes. Esse grupo de figuras parou quando alcançou o extremo direito da igreja. 2 delas, a esposa e a jovem, desapareceram gradualmente. A mãe, permanecendo ainda, virou-se para o filho e o contemplou, com um olhar afetuoso, por vários minutos. Depois, desvaneceu-se como as outras. O Dr. H. teve tempo suficiente para observar todos os detalhes bem lembrados da vestimenta. O simples gorro Quaker, o lenço de musselina branco como neve cruzado sobre o peito, o vestido de seda cinza, tudo exatamente como a boa senhora, uma rigorosa membra da Sociedade dos Amigos, usara até o dia de sua morte. Foi a primeira vez na vida do Dr. H. que ele viu uma aparição. Nem até então algo indicava que ele possuía poderes espirituais. Exceto que, numa ocasião, uma mesa da qual ele acabara de pegar um livro, moveu-se, sem causa aparente, alguns centímetros em sua direção. O efeito produzido nele por um fenômeno tão novo e inesperado foi proporcionalmente grande. Refletindo profundamente sobre o assunto e inclinado a acreditar que a terceira figura devia ser sua irmã falecida Anne, ele visitou, na noite do dia seguinte, uma médium, uma das irmãs Fox, esperando ter suas dúvidas resolvidas. A seu pedido, ele escreveu secretamente uma série de nomes femininos. E à medida que os apontava um por um, o nome Anne foi ignorado,
e as pancadas indicaram Elizabeth. Doutora H. esforçou-se em vão para recordar-se de alguma parente com esse nome que tivesse perdido. Mas, quando em outra folha ele escreveu várias relações familiares que pôde lembrar, todas foram ignoradas até que ele chegou à palavra irmã, a qual as pancadas responderam muito distintamente. Isso é um erro, disse Dr. H. Nunca tive uma irmã chamada Elizabeth. Eu perdi uma irmã, sim, mas o nome dela era Anne. Então, como que apelando à inteligência oculta, ele perguntou: você quer dizer que a figura que vi com o braço em volta da minha mãe era a minha irmã? Resposta por pancadas: sim. E que o nome dela era Elizabeth? Com pancadas mais fortes: sim. Bem, isso não é verdade, é tudo o que posso dizer. 3 pancadas ainda mais fortes reafirmaram a afirmação. Muito intrigado e um tanto abalado por essa insistência, ocorreu ao Dr. H. que a Bíblia da família, que ele não consultava desde a infância, estava em posse de sua madrasta, morando a 70 milhas de distância no interior. Por acaso, algum tempo depois, estando nas redondezas, ele a visitou e teve a oportunidade de examinar o registro familiar de nascimentos e mortes. Lá, para sua surpresa, encontrou registrado, no ano de 1826, o nascimento de uma filha, Elizabeth, juntamente com o registro de sua morte algumas semanas depois. Esse evento ocorreu durante uma ausência de 5 anos da casa paterna. E embora as cartas fossem trocadas muito mais raramente naquela época do que agora, o Dr. H. acredita que é possível que a circunstância tenha sido mencionada incidentalmente em um dos boletins infrequentes do pai. No entanto, ele não tem a menor lembrança de ter recebido tal informação, nem de jamais ter ouvido qualquer alusão ao nascimento ou morte dessa criança na família. Uma vida tão breve geralmente se apaga sem deixar vestígios, exceto nas profundezas do coração. Materno. Dr. H. é bem conhecido por mim há anos como um homem inteligente e observador imparcial. Confio em sua veracidade e precisão. Ouvi a narração dele mesmo, a escrevi na manhã seguinte e submeti o manuscrito no mesmo dia ao narrador, que após uma única correção, confirmou sua exatidão. Neste caso, observe-se que o fato indicado pela aparição e confirmado pela médium não era apenas desconhecido pelo observador, mas contrário às suas convicções. Ele permaneceu incrédulo até ser esclarecido por prova incontroversa. The Grandmother's Promise. No mês de março, no ano de 1846, 3 senhoras, uma mãe e 2 filhas, estavam sentadas na sala de jantar de uma casa na Rua C, na Filadélfia Oeste. Era entre 1 e 2 horas da tarde. A casa era geminada, com um hall central de entrada, uma sala à esquerda de quem entrava, e a sala de jantar à direita. As janelas de ambos os cômodos davam para a rua. A mãe, Sra. E., esposa do Dr. R., estava sentada próxima a uma janela frontal e a parede que dividia o cômodo do hall de entrada. Entre ela e a porta que se abria para o hall, havia um sofá encostado à parede divisória, e ali estava sentada sua filha mais velha, então solteira, com cerca de 19 anos de idade, hoje esposa do Reverendo Sr. T., um clérigo episcopal. Ambas estavam sentadas de frente para a porta de entrada, podendo observar o que acontecia no cômodo. De frente para a mãe, sentada num banco baixo entre ela e a filha mais velha, estava a filha mais nova, então com 17 anos. As 3 faziam trabalhos de agulha e conversavam calmamente sobre assuntos corriqueiros. A porta que levava ao hall de entrada estava entreaberta, aberta apenas uns 7 ou 8 centímetros. De repente, e ao mesmo tempo, a mãe e a filha mais velha perceberam uma figura feminina avançando silenciosamente por essa porta. Ela usava um vestido de cetim preto e sobre ele um lenço de musselina branco cruzado no peito.
Usava também um chapéu branco. Na mão, as senhoras distinguiram uma bolsa de seda branca, como as que as damas Quakers costumavam carregar. A alça enrolada várias vezes no pulso e a bolsa recolhida na mão. A filha mais nova, percebendo o olhar das outras duas, virou-se e também viu a figura, embora não tão claramente nem por tanto tempo quanto elas. A figura avançou lentamente até ficar a 2 ou 3 pés da parede da frente. Lá parou, em frente a um retrato do doutor, e pendurado entre as 2 janelas da frente, e o contemplou por cerca de meio minuto. Em seguida, voltou-se e caminhou lentamente até a porta onde fora vista pela primeira vez. A porta não se abriu, mas a figura, aproximando-se dela, desapareceu de súbito. As senhoras estavam olhando diretamente para ela no momento de seu desaparecimento. Ao passar pela sala e retornar, a figura passou tão perto da filha mais velha que seu vestido pareceu quase tocar o dela. Ainda assim, não se ouviu o eco de um passo, nem o mais leve farfalhar do vestido, nem qualquer outro som enquanto a figura se movia. Essa circunstância, junto ao desaparecimento da aparição, sem que a porta fosse aberta para permitir uma saída natural, foi o que causou a percepção de que aquilo não era uma visita comum e material. A vista era tão nítida e palpável quanto qualquer visitante humano. E embora as senhoras tenham depois se lembrado de que o movimento parecia mais um deslizar do que um caminhar, isso foi apenas um pensamento posterior. Nenhuma palavra foi dita durante a cena descrita. Quem era? Foi a exclamação da senhora R, dirigida à filha mais velha, tão logo seu primeiro espanto mudo cedeu um pouco. Era a vovó, respondeu ela. Então, sem dizer mais nada, a mãe saiu da sala. A casa foi vasculhada do sótão ao porão, mas nenhum traço foi encontrado além dos moradores habituais. Como prova adicional, havia o testemunho de uma leve e recente queda de neve. O caminho até os degraus da entrada, a casa ficava recuada em relação à rua, e os próprios degraus não mostravam sinal de pegada humana. Acrescente-se que 2 crianças que brincavam naquele momento na varanda da frente não viram ninguém entrar nem sair. Posteriormente, ao compararem as lembranças, as senhoras constataram que as impressões deixadas pela aparição eram idênticas para todas. Obtive os detalhes, primeiro da filha mais velha, a senhora Iggsy, e depois confirmados pela mãe. Para ambas, a figura parecia uma pessoa real. Ambas lembravam com precisão a vestimenta, e suas recordações coincidiam perfeitamente. Para os olhos de ambas, a figura cruzou a sala, aproximou-se da parede da frente, permaneceu ali contemplando o retrato, voltou até a porta e ali desapareceu. Nenhuma delas ouviu som algum. É importante acrescentar que elas não estavam falando ou pensando sobre a senhora, cuja imagem apareceu de forma tão repentina. A senhora E, assim como a filha, reconheceram imediatamente a figura como sendo a mãe do Dr. R, falecida cerca de 10 anos antes. Não apenas o rosto e a forma, mas cada detalhe da vestimenta, como descrito, era o retrato fiel daquela senhora e de seu traje habitual. Originalmente, ela pertencera à Sociedade dos Amigos e conservara, em parte, o estilo e peculiaridades daquela indumentária. As senhoras relataram esse incidente na mesma noite ao rever o Sr. I, de quem obtive inicialmente o relato. Sua recordação do que elas lhe contaram, apenas algumas horas após o ocorrido, coincide exatamente com o que me foi narrado por elas. Ele me informou que nunca conhecera pessoalmente a velha senhora R, mas na manhã seguinte, ao encontrar 3 senhoras idosas, irmãs, que a conheciam intimamente, pediu, sem mencionar o que lhe fora contado, que descrevessem sua aparência pessoal e traje habitual de passeio. A descrição bateu, ponto por ponto, com a da aparição, como lhe fora relatada. Alguns outros detalhes que aumentam grandemente o valor desta narrativa ainda devem ser mencionados.
Pouco antes de sua morte, a mãe do Dr. R. aconselhara fortemente o filho a comprar uma casa na vizinhança em que ele, mais tarde, de fato adquiriu um imóvel. Ela também dissera, por volta da mesma época, a uma amiga sua, senhora C., que se seu filho, ele era filho único, se saísse bem, ela, se lhe fosse permitido, retornaria do outro mundo para testemunhar sua prosperidade. Esse fato foi posteriormente mencionado pela senhora C. ao reverendo senhor Dimirto e por esse cavalheiro a mim. Mas aconteceu que no mesmo dia, e tanto quanto se pôde verificar, na mesma hora em que sua esposa e filhas testemunharam a aparição de sua mãe, os documentos pelos quais o Dr. E. se tornou o proprietário legal da casa em que ela apareceu foram entregues a ele pelo antigo possuidor. Embora ele tivesse falado com sua esposa e família sobre a intenção de comprar, elas não tinham razão para supor que o negócio seria concluído naquele dia. Quando, ao retornar à noite, ele lançou os documentos sobre a mesa, foi uma surpresa inesperada. É de se admirar que, após o primeiro sentimento de satisfação, o pensamento seguinte, tanto da mãe quanto da filha, tenha sido sobre aquela que tanto desejara essa aquisição e que apareceu a elas, na casa do filho, no exato ou quase exato momento em que essa casa passava, por escritura legal, para as mãos dele. É surpreendente que a senhora C. tenha se lembrado da promessa de sua velha amiga, assim, ao que tudo indica, estranhamente e pontualmente cumprida. Pode ocorrer ao leitor, como algo singular, o fato de o espírito da mãe não ter aparecido no momento da compra ao seu filho, em vez de à nora. Mas não é certo que isso fosse possível. Parece que, como regra geral, aparições, como outros fenômenos espirituais, só podem se manifestar sob circunstâncias favoráveis. E essas circunstâncias estão muitas vezes ligadas às características pessoais ou peculiaridades de organização dos espectadores, ou de algum deles. Mas a senhora E., a nora, evidentemente possuía algumas dessas peculiaridades, pois, em vários períodos de sua vida, ela tivera sonhos de caráter profético. A eles farei referência quando tratar do dom da profecia. Em conexão com o incidente acima, convém lembrar que ocorreu 2 anos antes de o espiritualismo moderno ter surgido nos Estados Unidos, quando a sugestão de excitação epidêmica, mesmo que em algum caso fosse válida, estava fora de questão. Que a aparição, tanto quanto se pode julgar, foi objetiva, vista por 3 pessoas ao mesmo tempo que coincidem em seu relato, em plena luz do dia, e num momento em que os pensamentos das testemunhas estavam voltados para assuntos cotidianos, que essas testemunhas eram desinteressadas, e sua posição social era tal que excluía a suposição de engano deliberado, que a coincidência entre a promessa condicional e seu cumprimento, no momento em que a condição foi realizada, é demasiado impressionante para ser racionalmente atribuída ao acaso. Se, nessas circunstâncias, a identidade da avó está estabelecida com razoável certeza, cabe ao leitor decidir. Capítulo 2. Um caso de identidade de 300 anos. Aquele ramo da pneumatologia que se refere aos fenômenos intermundanos surgiu há tão pouco tempo e tem sido até agora objeto de tão pouco estudo cuidadoso que se deve falar com muita cautela sobre suas leis, especialmente aquelas que regem as condições sob as quais os espíritos podem, ou não, comunicar-se com a Terra. É arriscado generalizar diante de um conjunto relativamente pequeno de fatos. No entanto, creio que podemos supor ser provável que uma proporção muito grande de todos os espíritos que se manifestam aqui o fazem apenas por um tempo limitado, após alcançarem seus novos lares. Seu destino é ascendente e progressivo.
E podemos supor que a melhor classe entre eles esteja mais ocupada com as cenas de beleza e excelência que se abrem diante deles, do que com qualquer lembrança da estada obscura e instável que deixaram para trás. Com uma ressalva, porém, atraídos às vezes para aquela esfera inferior, por um poder que é maior no céu do que na terra, por uma atração que governa com mais certeza as naturezas que são mais nobres e melhores. A mais poderosa de todas as agências do coração, o amor humano, que tão frequentemente ultrapassa 1000 dificuldades aqui, é essa mesma emoção triunfando sobre a transformação da morte, que parece com mais frequência superar o abismo fixado entre a vida terrena e a existência espiritual. E assim, às vezes por alguns anos, 10, 30, 50 talvez, enquanto os entes queridos ainda permanecem deste lado, essa emoção imortal parece reger um coração dividido entre o céu e a terra, incapaz ainda, enquanto seus enlutados estão do outro lado, de realizar plenamente aquela paz que excede todo entendimento. Incapaz de se alegrar cordialmente com aqueles que já se alegram, até que esses enlutados, agora afastados, como se estivessem mortos, tornem-se vivos novamente, ao seu lado, ansioso, nesse meio tempo, por tornar conhecida sua afeição imortal, por demonstrar seu constante cuidado, desejoso de ajudar, consolar e encorajar. Mas esses trabalhos terrenos de amor são apenas transitórios naquela esfera superior. A morte é um anjo de misericórdia lá. Ela é a arauta da alegria dos céus, cujas mensagens almas ansiando aguardam. Por meio dela, a Consoladora, vem a reunião nas muitas moradas que haviam sido solitárias, mesmo entre ambientes celestiais, até que ela trouxe os errantes terrenos de volta ao lar. Então, corações satisfeitos já não se afastam das moradas celestiais. É verdade que o que chamamos na Terra de filantropia e que no mundo seguinte parece tomar principalmente a forma de desejo fervoroso de trazer à luz a imortalidade neste mundo obscuro, pode fazer com que espíritos benevolentes nos procurem aqui, mesmo quando seu círculo de amor está completo. E isso, sem dúvida, acontece. Franklin, livro 5, capítulo 4, parece ser um exemplo. Ainda assim, penso que seja a exceção e não a regra. De modo geral, parece que não é a classe mais elevada de espíritos que continua, geração após geração, e mais especialmente, século após século, a visitar a Terra. Não homens como Confúcio, ou Sócrates, ou Solon, nem mesmo como Milton, ou Shakespeare, ou Newton. Contudo, dou isso apenas como minha opinião pessoal. Não encontrei nenhuma prova de identidade no caso de qualquer espírito antes celebrado por sua bondade ou talento, retornando, após séculos, para iluminar ou reformar a humanidade. Minha ideia é que eles concluíram sua missão terrena e que seus deveres agora pertencem a outra esfera. Creio que nos cabe realizar em grande parte nosso próprio progresso mundano. A ajuda que recebemos do alto não tem o propósito de substituir nossos esforços aqui embaixo. Somos ajudados, apenas até certo ponto, a alcançar uma convicção ardente e viva, em vez de uma crença fria e estéril, daquela verdade das verdades, a imortalidade. Uma vez assegurada essa verdade à nossa raça, devemos confiar, ao que parece, em nossa própria diligência e coragem para o restante. Com esta reflexão consoladora, no entanto, que embora espíritos há muito tempo partidos não desçam para fazer nosso trabalho, outros amigos espirituais, ainda que seja sem nosso conhecimento, muitas vezes ajudam secretamente o trabalhador fiel a fazer o seu. Mas outros motivos, além de nosso benefício, parecem às vezes impulsionar o retorno ao mundo terreno. Espíritos culpados parecem ser os mais frequentemente presos à terra, como no caso da dama de Burnham Green.
e centenas de outros que assombram residências, mas um espírito puramente mundano, sem mancha de crime, e para quem trivialidades substituíam coisas importantes, que nunca, enquanto aqui esteve, dedicou um pensamento às regiões além, pode, muito tempo depois de partir, ser atraído de volta pelas leviandades que compunham sua vida terrena, vazia. Sobre isso, consegui encontrar um exemplo digno de nota, como um músico favorito de um rei francês manifestou-se. Naqueles dias, não muito distantes, quando Paris ainda se considerava o centro da civilização e enquanto tinha muitas razões para ser chamada de a mais alegre e brilhante entre as capitais do mundo, no ano de 1865, vivia naquela cidade um digno senhor, herdeiro, por parte de ancestrais músicos do dom familiar. Acredito que ele ainda esteja vivo. Monsieur N.G. Bach, então, com 67 anos de idade, era bisneto do célebre Sebastian Bach, que viveu durante a primeira metade do século XVIII. Embora com saúde algo delicada, esse senhor estava, à época, em pleno gozo de suas faculdades mentais, compositor ativo e altamente estimado por seus colegas artistas, tanto por seus talentos profissionais, quanto por ser um homem inteiramente íntegro e amável. No dia 4 de maio de 1865, o filho de M. Bach, Léon Bach, um cavalheiro de gostos antiquários, encontrou, entre as curiosidades de uma loja de bric-a-brac em Paris, um espineta, evidentemente muito antiga, mas de notável beleza e acabamento e incomumente bem preservada. Era de carvalho, ornamentada com delicadas entalhaduras em arabescos dourados de bom gosto, incrustada com turquesas e entremeada com flores de lis douradas. Evidentemente pertencera a alguma pessoa de riqueza ou distinção. Mas tudo o que o vendedor sabia era que ela havia sido trazida recentemente da Itália pela pessoa de quem ele a comprara. Pensando que agradaria ao pai, o jovem adquiriu-a. Nem se decepcionou. M. Bach, que compartilhava do gosto do filho por relíquias do passado, ficou encantado com sua nova aquisição e passou a maior parte do dia admirando-a, testando seus tons e inspecionando seu mecanismo. Media cerca de 5 pés de comprimento por 2 de largura. Não possuía pernas, mas era guardada como um violino em um estojo de madeira para proteção. Quando se desejava tocá-la, colocava-se sobre uma mesa ou suporte. Embora ricamente decorada, era apenas um início modesto do que culminaria nos elaborados Steinways e Chickerings de nossos dias, com seu poder surpreendente e tons soberbos. Na disposição geral, no entanto, como se pode ver pela ilustração aqui apresentada, assemelha-se a eles. Suas pequenas teclas dispostas na mesma ordem. Mas essas teclas, ao serem pressionadas, movem um conjunto de varetas de madeira tão grossas quanto o dedo de uma dama, cada uma provida de uma ponta que golpeia o fio correspondente. A qualidade do tom pode ser facilmente imaginada. Antes do dia terminar, no entanto, M. Bach fez uma descoberta que compensou todas as imperfeições. Em uma estreita barra de madeira que sustentava a tábua harmônica, ele achou que podia distinguir uma escrita. Encaixados acima dessa barra, havia 2 pequenos blocos interpostos entre ela e a tábua. Eles ocultavam completamente parte da inscrição. Mas ao virar o instrumento e permitir a entrada de uma luz forte, ele conseguiu ler o restante. Ele me enviou uma cópia disso. Continha as palavras "In Roma animima nobis". Depois, um espaço em branco, causado pela intervenção de um dos blocos. Em seguida, vinham as palavras "Srena medislomi patrici", e após outro espaço em branco igualmente causado, a data "Die Mai Aprilis 1564". Claro que essas palavras foram escritas antes de o instrumento ser montado. Assim, M. Bach soube que seu espineta tinha mais de 300 anos.
tendo sido feita em Roma, no ano de 1564, por certo Antonius Nobilis, aparentemente da região de Milão, e provavelmente concluída no dia 14 de abril daquele ano. A peça de M. Bach estava, enfim, localizada e identificada. E como em todos os casos aos olhos de um paleontólogo, também neste, aos olhos do antiquário, isso aumentou muito o valor de uma relíquia curiosa do passado. Muito satisfeito, o velho cavalheiro foi dormir. E, naturalmente, sonhou com o presente do filho. Seu sonho, porém, foi peculiar. Apareceu-lhe um jovem estranho, bonito, com barba bem aparada e elegantemente vestido com o antigo traje da corte francesa. Um rico gibão com ampla gola de renda e mangas justas, fendadas na parte superior, calções largos também fendados, meias longas e sapatos baixos com rosetas. Tirando um chapéu alto e pontudo, de aba larga e adornado com pluma branca, o jovem aproximou-se, fazendo uma reverência e sorrindo em direção à cama de Miss Bach, e assim se dirigiu ao sonhador perplexo. O espineta que você tem me pertenceu. Eu costumava tocar nele para entreter meu mestre, o rei Henrique. Quando jovem, ele compôs uma melodia com versos que gostava de cantar, enquanto eu o acompanhava. Tanto os versos quanto a música foram escritos em memória de uma dama que ele amava muito. Eles se separaram, o que lhe causou grande tristeza. Ela morreu, e nos momentos de saudade, ele costumava murmurar essa melodia. Após algum tempo, esse visitante estranho acrescentou: eu a tocarei para você e encontrarei meios de ajudá-lo a recordá-la, pois sei que sua memória não é boa. Em seguida, sentou-se ao espineta, acompanhando-se enquanto cantava os versos. O velho homem acordou em lágrimas, comovido pela melancolia da canção. Acendendo uma vela, percebeu que eram 2 horas. Assim, depois de refletir sobre seu sonho, e ainda com a melodia melancólica ecoando nos ouvidos, rapidamente voltou a dormir. Nada de extraordinário nisso. Se algo aconteceu a Mr. Bach antes que ele acordasse na manhã seguinte, foi enquanto ainda estava em estado de inconsciência total. Ele não tinha a menor lembrança de nada, até que, ao abrir os olhos em plena luz do dia, viu, para sua imensa surpresa, uma folha de papel sobre sua cama, encabeçada com estes caracteres antigos e formais: Er composé par Henri III. Seu espanto aumentou quando examinou mais de perto a folha. Era uma raridade arqueológica. As notas minúsculas, as claves daquelas usadas antigamente, a escrita cuidadosa e antiquada, com aqui e ali os traços góticos que se veem em certos manuscritos dos séculos XVI e XVII. A ortografia também, de 2 ou 3 séculos atrás. Seu olhar percorreu as primeiras notas. Seria a canção do sonho. E as palavras, sim, ele as reconhecia. Apresou-se até o piano e logo se convenceu, sem sombra de dúvida, de que ali estavam de fato a mesma melodia e os mesmos versos que seu visitante onírico havia cantado e tocado. A primeira reação foi de perplexidade e inquietação, até mesmo medo. O que tudo aquilo significava? Ao próprio sonho, embora vívido e notável, ele não dera muita importância ao acordar durante a noite, mas e quanto àquilo? Distraidamente, virando a misteriosa mensagem, notou que era uma folha de papel pautado para a música, com 4 páginas, 2 das quais continham uma composição sua, esboçada no dia anterior e deixada em sua escrivaninha. Alguém a pegara durante a noite. Quem tinha feito isso e preenchido as 2 páginas em branco com aquela música misteriosa, vinda de uma era passada? Alguém estivera ali, ou teria sido ele próprio. Mas ele não era sonâmbulo, nunca soubera de ter andado ou escrito dormindo. Também não possuía conhecimento ou fé no espiritualismo moderno, de forma que a possibilidade de uma mensagem espiritual real nem lhe ocorreu. Estava confuso, atônito,
ainda mais quando notou a coincidência de nomes e datas. O homem da visão havia falado de seu mestre, o rei Henrique. A canção, por sua vez, dizia ter sido escrita por Henrique o III, mas o Spinetta fora feito em 1564, quando Henrique, então Duque d'Anjou, tinha 14 anos. Nada mais provável do que um instrumento tão belo ter sido levado, depois de alguns anos, de Roma à corte francesa e adquirido por um jovem príncipe, ele próprio, como a história nos conta, um compositor de certo mérito musical. Bach contou essas maravilhas a seus amigos, que espalharam a história. Logo, uma multidão de curiosos, literatos, artistas, antiquários e outros encheram os aposentos do conhecido músico para ouvir de seus próprios lábios a estranha narrativa e ver, com os próprios olhos, o Spinetta maravilhoso. Entre esses visitantes vieram alguns espiritualistas sinceros. E foi então que, pela primeira vez, Monsieur Bach ouviu falar de médiuns escreventes e escutou a sugestão de que sua mão poderia ter sido guiada durante o sono. Tudo isso, embora novo e estranho demais para ganhar sua crença, levou-o a refletir. E um dia, 3 ou 4 semanas após o sonho, sentindo dor de cabeça e um tremor nervoso no braço, ocorreu-lhe que talvez algum espírito quisesse escrever por seu intermédio e, assim, fornecer uma explicação para o mistério que ele não conseguira desvendar. Mal colocou o lápis sobre o papel, perdeu a consciência, e enquanto nesse estado, sua mão escreveu, em francês, é claro: "O rei Henrique, meu mestre, que me deu o Spinetta que agora você possui, escreveu uma estrofe de 4 versos em um pedaço de pergaminho, que mandou pregar no estojo, etui, quando certa manhã me enviou o instrumento. Alguns anos depois, tendo que viajar e levar o Spinetta comigo, temendo que o pergaminho se rasgasse e se perdesse, eu o retirei e, para mantê-lo seguro, o coloquei em uma pequena cavidade à esquerda do teclado, onde ainda está. Essa comunicação foi assinada Baldasarini. E então seguiu-se a estrofe mencionada acima, que traduzida literalmente é a seguinte: o rei Henrique dá este grande Spinetta. Baldasarini, excelente músico. Se não for bom ou elegante o bastante, ao menos por minha causa, que o conserve com carinho. Aqui, finalmente, surgiu uma oportunidade para se obter prova tangível em meio a tais mistérios. Aqui estava um teste oferecido, pelo qual se poderia determinar se esse Baldasarini, como ele se chamava, era um mito ou uma pessoa real, capaz de revelar fatos até então desconhecidos. Para satisfazer a curiosidade pública, o Spinetta foi depositado por alguns dias no Museu Retrospectivo do Palácio da Indústria. E ainda lá estava quando a comunicação acima foi escrita. Naturalmente, foi imediatamente requisitado. Pode-se imaginar com que ansiedade nervosa pai e filho aguardaram sua chegada e, em seguida, se dedicaram a averiguar se a história sobre um pergaminho, supostamente contendo uma estrofe escrita pela mão de um rei francês, ainda presente no interior do Spinetta, era pura fantasia ou fato sóbrio. Durante 1 ou 2 horas, diz Monsieur Bach, exploraram cada recanto do velho instrumento, em vão. Por fim, quando a esperança quase os abandonava, Léon Bach, analisando o que a mão de seu pai havia escrito, propôs desmontar o instrumento tanto quanto pudessem, sem danificá-lo. Quando levantaram o teclado e removeram alguns dos martelos, detectaram por baixo, à esquerda, uma fenda estreita na madeira que continha o que se revelou ser um pedaço de pergaminho, com cerca de 11 polegadas e meia de comprimento por 2 3/4 de polegada de largura, no qual estavam escritas, com uma caligrafia ousada e fluida, 4 linhas semelhantes às que a mão de Bach havia traçado.
e havia uma assinatura. Sim, o sinal manual de Henrique. Eles o limparam o melhor que puderam. E aqui está o que leram. Moi le roi Henri, 3 octrois, 7 espinettes, Balthasarini, mon gai musicien, mais s'il dit Malson ou bien ma moule simplette, lors pour mon souvenir dans l'estui garde bien. A estrofe, traduzida literalmente, diz o seguinte: Eu, o rei Henrique III, ofereço este espineta a Balthasarini, meu alegre músico. Mas se ele achar que tem som fraco, ou então muito simples, ainda assim, por minha lembrança, em seu estojo que aguarde bem. É difícil, neste mundo prosaico, compreender os sentimentos desses buscadores excitados quando finalmente, de seu esconderijo secreto, extraíram, manchado pelo tempo e coberto pela poeira e teias de aranha, de séculos, este testemunho mudo. De quê? O pai, ao olhar para ele, tinha consciência de que o anúncio que levou a essa descoberta não havia sido escrito por sua própria ação, a menos que uma caneta seja chamada de agente. Quando despertou do transe durante o qual sua mão havia escrito, ele leu os versos como teria lido qualquer outro texto apresentado por um estranho. E, no entanto, era substancialmente verdadeiro. E ali, diante de seus olhos, repousava a evidência, impossível de ser contestada, de sua veracidade. Substancialmente, mas não literalmente verdadeiro. O rei Henrique no anúncio, eu, o rei Henrique III no original. A palavra grande, aplicada ao espineta, omitida no original. Uma variação na grafia do nome do destinatário e excelente, substituído por alegre no original. Além disso, não bom, substituído por som fraco, e não estiloso o suficiente por muito simples. Finalmente, na última linha, o original faz referência ao estojo, estui, como então era escrito, enquanto na estrofe do anúncio tal referência não existe. Devem ter ficado maravilhados. No entanto, duvido que tenha ocorrido a pai ou filho, como ocorre a mim, que a evidência trazida à luz é muito mais forte por causa de seu caráter peculiar, muito mais convincente porque, embora absolutamente substancial em sua coincidência com a estrofe prometida, não carrega qualquer sinal de literalismo. A interpolação má na estrofe descoberta os deixou bastante intrigados a princípio, mas foi posteriormente explicada. Ao exibir o pergaminho original ao amigo, por meio de quem obtive esta narrativa, MC Bach disse: Ninguém poderia imaginar o significado da palavra má, cercada por linhas, como você vê. Mas um dia, minha mão foi novamente movida involuntariamente e foi escrito: Amico mio, o rei brincava sobre meu sotaque italiano no verso que me enviou com o espineta. Eu sempre dizia má em vez de mais. Má, italiano para mas, corresponde ao francês mais. E eu observei que italianos, ao falar francês, frequentemente cometem esse erro. Assim, mamult simplet, no patuá de Balthasarini, e significaria mas muito simples. O pergaminho original, enegrecido pelo tempo como mostra a gravura, foi levado por M. Bach à Bibliothèque Impériale, se esse ainda for o nome da grande Biblioteca Nacional da França, e ali comparado com manuscritos originais. Nestes últimos, a escrita de Henrique variava, como era comum naquela época. Mas com alguns dos originais reconhecidos, a caligrafia do pergaminho de Emit Bach, verso e assinatura, correspondia com exatidão. L'identité était absolue, disse M. Bach. Foi também submetido à verificação por antiquários experientes e por eles, após comparação crítica, considerado um autêntico autógrafo de Henrique, seja qual for sua origem. Os minúsculos furos visíveis ao longo da borda superior do pergaminho, ver facsímile, indicando que ele havia sido originalmente pregado em alguma superfície de madeira, sustentam a alegação de que Henrique mandara pregá-lo ao estojo.
Na borda inferior, parece ter sido recortado por dentro dos buracos dos pregos, mas as marcas de 4 furos maiores, um em cada canto do pergaminho, são claramente visíveis. A cruz tosca acima do quarteto é um aval adicional de autenticidade, pois quase todo exemplar da caligrafia de Henrique III que chegou até nós começa com tal sinal de piedade simplória. Esses acontecimentos maravilhosos, mais ou menos corretamente relatados, inevitavelmente chegaram aos jornais. Apareceram em vários periódicos parisienses, sendo em seguida copiados amplamente. Durante 1 ou 2 semanas, o Spinetta de M. Bach, com seus acessórios sobrenaturais, foi a grande sensação da metrópole francesa, sempre ávida por novidades. Conjunto dos fatos era geralmente descrito como incompreensível. Os jornais relatavam os fatos com algum comentário do tipo mistério que não ousamos aprofundar. E embora houvesse sugestões gerais de que alguma explicação natural deveria existir, tão firmemente estabelecida era a reputação de integridade de M. Bach. Essas sugestões nunca tomaram a forma de dúvidas sobre sua honestidade. Com o tempo, claro, o entusiasmo foi substituído por outro rumor cativante, mas sem que se chegasse a qualquer solução ou explicação definitiva. A canção foi publicada como nenhum acompanhamento de soprano, mas apenas a melodia com baixo estava presente no original. Ver facsímile da música na página anterior. M. Bach precisou fornecer o acompanhamento para a mão direita, o que fez com gosto e discernimento. As palavras são bonitas e combinam bem com o sentimento da romança. Contém 2 alusões especiais. Uma ao fato de o autor real ter encontrado o objeto de sua paixão durante uma caçada distante, chasse lointaine, e a outra à dama, que teria passado tristemente seus últimos dias em um claustro. Triste et cloistré, hoje escrito cloîtré, são as palavras. Não é preciso dizer que a publicação dos incidentes relatados acima e da canção misteriosa provocou várias pesquisas nos anais do século XVI, para determinar até que ponto os registros históricos da época confirmavam a história de Monsieur Bach. Logo se descobriu que, de acordo com as melhores biografias, a grande paixão da vida de Henrique foi pela princesa Marie de Clèves, e que, segundo um diário mantido naquela época, essa princesa parece ter morrido em um convento. Também foi trazido à luz um trecho que aparece em uma das obras do laborioso cronista, o abade Lenglet du Fresnoy, que diz o seguinte: em 1579, Baltasarini, um célebre músico italiano, chegou à França à corte de Henrique III. Première strophe. Un jour, pendant une chasse lointaine, je l'aperçus pour la première fois. Je croyais voir un ange dans la plaine. Lors, je devins le plus heureux des rois. Mais, seconda strophe, je donnerai, certes, tout mon royaume. Pour la revoir encore un seul instant, près d'elle, assis dessous un humble chaume, pour sentir mon cœur battre en l'admirant. Mais, tertiaire strophe, triste et cloîtrée où, ma pauvre belle fut loin de moi pendant ces derniers jours. Elle ne sent plus sa peine cruelle, ici-bas, hélas, je souffre toujours. Ah, au cantar, o refrão é repetido a cada estrofe. A palavra si, na segunda linha do refrão, parece à primeira vista estar escrita gay. E foi assim impressa na canção. Diante disso, um crítico escreveu a M. Bach, chamando a atenção para o fato de que os franceses jamais escreveram a palavra si com no entanto, ao examinar o suposto e com uma lupa, M. Bach e seus amigos chegaram à conclusão de que se tratava apenas do I longo italiano, frequentemente usado quando o I era a letra final naquela época. Ele é visivelmente diferente de qualquer outro, e no original, como pode ser visto examinando-se as 2 linhas na cópia facsímile, página 416. Mas eu resolvi buscar.
mas eu resolvi buscar, se possível, mais testemunhos. E consegui obter outras informações importantes. Henrique, o último dos Valois. Este filho favorito de Catarina de Médici é mais conhecido por um grande crime em sua vida. Seu consentimento para o massacre de São Bartolomeu, que ocorreu por instigação de sua mãe e com a autoridade de seu irmão mais velho, Carlos IX, em agosto de 1572. Mas Henrique não era desprovido de qualidades redentoras. Quando tinha apenas 19 anos, venceu, em nome de seu irmão, as batalhas de Jarnac e Moncontour, conquistando assim uma reputação militar que 3 anos depois lhe garantiu a eleição como rei da Polônia. Um dos historiadores modernos mais perspicazes diz o seguinte sobre ele: Henrique queria levar uma vida palaciana, dividida entre exercícios piedosos, os prazeres da cidade, o recolhimento e a reverência devida ao magistrado soberano. Tinha pouca inclinação para cultivar a companhia de antigos generais, políticos e homens cultos que poderiam tê-lo informado e instruído. Preferia jovens animados e de boa aparência que competiam com ele no esmero dos trajes e no brilho dos ornamentos. Mas esse era apenas um lado de sua personalidade. Sua natureza, diz Ranke, era como a de Sardanápalo, que em tempos prósperos entregava-se ao luxo enfraquecedor, mas na adversidade tornava-se corajoso e viril. Seus defeitos eram evidentes para todos. Sua moralidade deficiente, seu apego ao prazer e sua dependência de poucos favoritos causavam ofensa geral e justificada. Contudo, ocasionalmente, ele se mostrava à altura de sua vocação, revelando uma capacidade intelectual correspondente à sua posição exaltada e, embora sujeito a muitas oscilações, uma sensibilidade aguçada e disposição benigna. Tal era o monarca que, segundo a alegação feita no sonho de Monsieur Bach, compôs a canção elegíaca. O nome da dama que ela lamenta não é mencionado, mas, sendo concedida a autenticidade da canção, não pode haver dúvida quanto à pessoa visada. O nome de Beatriz não está mais inseparavelmente ligado à memória de Dante, nem o de Laura ao de Petrarca, do que o nome de Marie de Clèves ao de Henrique III. Não há história detalhada da época, nem biografia de Henrique, que não mencione isso. Ele a conheceu ainda como Duque de Anjou e a pediu em casamento. Mas ela era protestante e ele um católico de sangue medicista. A diferença religiosa, insuperável aos olhos da rainha-mãe, parece ter sido a única razão que impediu o casamento. Ela foi casada em julho de 1572 com o príncipe de Condé, um dos principais líderes protestantes. E no ano seguinte, 1573, Henrique deixou a França para assumir o trono da Polônia, levando consigo, segundo Chateaubriand, remorso pelos massacres de São Bartolomeu, mas, em ainda maior medida, o desgosto pela decepção amorosa. Ele escreveu com seu sangue, diz esse historiador, para Marie de Clèves, primeira esposa de Henrique, príncipe de Condé. Carlos IX morreu em 1574 e Henrique logo retornou da Polônia a Paris, como herdeiro do trono da França. Um mês após seu retorno, Marie faleceu. E segundo seus biógrafos, Henrique ficou tão abalado com sua morte que passou vários dias recluso, sem comer, em um aposento decorado de preto. Quando reapareceu em público, estava vestido de luto profundo, com caveiras bordadas por toda a roupa. Os poetas da época aludem à dor profunda de Henrique. Nos trabalhos de Pasquier, contemporâneo de Henrique, encontra-se uma monódia sobre a morte de Marie de Clèves, que o poeta coloca na boca do rei. Se quiser, posso fazer também a leitura narrada com pausas bem cadenciadas, ou mostrar facsímiles mencionados. Marie de Clèves, esta princesa, parece ter sido quase tão notada por sua graça e beleza quanto sua homônima mais célebre, Maria da Escócia.
Ela foi a admiração da corte de Carlos IX por sua formosura e suas virtudes. Os poetas da época a celebram como a Bela Maria. E tão grande foi o fascínio que seus encantos exerceram sobre Henrique que a credulidade da época chegou a atribuí-lo à influência da feitiçaria. Temos testemunhos adicionais tanto quanto ao caráter dessa dama, quanto à profunda tristeza sentida por Henrique por sua perda. No seguinte trecho de um diário manuscrito, mantido ao longo dos reinados de Henrique III e Henrique IV, por Pierre de l'Estoile, senhor de Gland, um cavalheiro de família honrada e bem conhecida, ocupando cargos importantes na magistratura e no parlamento de Paris. No sábado, 30 de outubro de 1574, morreu em Paris, no esplendor de sua idade, deixando uma filha como herdeira, Dame Marie de Clèves, Marquesa d'Ille, esposa de Messire Henrique de Bourbon, príncipe de Condé. Ela era dotada de bondade e beleza singulares, razão pela qual o rei a amava devotadamente, éperdument. Tão ternamente, de fato, que o cardeal de Bourbon, seu tio, ao preparar-se para receber o rei, mandou que ela fosse retirada da abadia de Saint-Germain-des-Prés. Declarou a sua majestade que ele, o rei, não poderia entrar enquanto o corpo da princesa ali permanecesse. Ela disse, em seu leito de morte, que se casara com o príncipe mais generoso, mas também o mais ciumento, da França, a quem, no entanto, tinha plena consciência de nunca haver dado o menor motivo para ciúme. Não encontrei provas conclusivas de que Marie tenha passado seus últimos dias na abadia em que foi sepultada. Mas isso é, em altíssimo grau, provável. Sabemos que ela morreu em Paris e que seu marido, o príncipe de Condé, temendo que a rainha-mãe planejasse sua morte, havia meses antes buscado refúgio na Alemanha, onde permaneceu até o fim do ano de 1575, ou seja, um ano após a morte de Marie. O pai de Marie havia morrido vários anos antes. O príncipe, ao deixar a esposa, provavelmente a confiou aos cuidados do tio, o cardeal de Bourbon. Mas o cardeal evidentemente residia em sua abadia, já que foi lá, segundo l'Estoile, que ele planejou receber o rei. Nessas circunstâncias, é difícil duvidar de que a sobrinha abandonada e órfã tenha vivido com o tio na abadia. Triste deve ter sido sua vida ali, incerta como estava do destino do marido. Tudo isso coincide fortemente com o triste et cloîtré da canção, Baltasarini. Seu nome não aparece nem na Biographie Générale, nem na Biographie Universelle. E após longa busca, eu já havia começado a perder as esperanças de encontrar alguma menção biográfica desse personagem, quando tive a sorte de descobrir, na Biblioteca Atheneum de Boston, um dicionário francês de músicos, com cerca de 8 ou 9 volumes. Ali, o favorito de Henrique tem seu lugar. Baltasarini, músico italiano conhecido na França sob o nome de Beaujoyeux, foi o primeiro violinista de sua época. O Marechal de Brissac o trouxe do Piemonte em 1577 para a corte da rainha Catarina de Médici, que o nomeou seu diretor de música e primeiro valet de chambre. Henrique III lhe confiou a organização das festas da corte, função que ele desempenhou durante muito tempo com distinção. Foi ele quem concebeu pela primeira vez a ideia de um espetáculo dramático combinado com música e dança. Baltasarini estava, portanto, na corte de Henrique e era apelidado Beaujoyeux, o belo e o alegre. Compare-se isso com a segunda linha da estrofe, como aparece no pergaminho descoberto, a Baltasarini, mon gai musicien, gai sendo sinônimo de joyeux. Mas, na estrofe, conforme a mão de Monsieur Bach previu que ela seria encontrada, essa mesma linha aparece como a Baldasarin, très bon musicien, uma coincidência trivial, talvez, mas altamente significativa, por ser incompatível com qualquer plano de falsificação arranjada.
Não pode haver prova mais forte de autenticidade do que essas pequenas e fortuitas coincidências. O que diremos? Da história de MC Bach, os documentos a partir dos quais compilei este relato foram obtidos para mim por um amigo inglês em Paris, a quem não posso expressar suficientemente minha gratidão por sua gentileza desinteressada e incansável. Eu gostaria de poder agradecê-lo aqui nominalmente. Esse amigo, tendo conhecido M. Bach, obteve dele pessoalmente todos os detalhes, incluindo correções às versões de jornais e respostas às diversas questões que lhe enviei, suscitadas pelos documentos quando os recebi pela primeira vez. Também, por cortesia de M. Bach, recebi diversas fotografias, bem como o seguinte certificado, de próprio punho de M. Bach. Aposto a cópia facsímile da partitura original, da qual forneci 2 linhas na página 416. Esta é uma cópia facsímile, fiel da folha de papel de música que encontrei sobre minha cama, na manhã de 5 de maio de 1865. A melodia e as palavras são exatamente as que ouvi em meu sonho. S.G. Bach. Além disso, MC Bach, em resposta a uma sugestão minha que alguns homens poderiam ter considerado importuna, teve a gentileza de me enviar uma carta, datada de 23 de março de 1867, na qual diz: testemunho a existência do pergaminho ainda em minha posse, contendo os versos compostos pelo rei e dirigidos ao célebre músico Baldasarini, e que foi encontrado em um compartimento secreto do Spinetta que o rei lhe dera. E também que a comunicação anunciando a existência do pergaminho e declarando que ali fora colocado é verdadeira em todos os seus pontos. Acrescento que as fotografias da Spinetta e do pergaminho, bem como a reprodução do autógrafo, da música e das palavras, estão bem executadas e perfeitamente exatas. Tal é o caso em todos os seus detalhes relevantes. Cabe ao leitor decidir se, diante dessas circunstâncias, a suposição de impostura é sustentável. Qual seria o motivo? Nada a ganhar, em termos mundanos. Muito a arriscar e algo a perder. Arriscar-se à má interpretação, à suspeita, talvez à acusação de monomania, ou ainda à acusação de conspiração para impor ao mundo uma série de falsificações. Deliberadas e elaboradas, falsificações que envolveriam um engano sacrílego, já que envolvem questões sagradas não apenas deste mundo, mas também do porvir. Assim, arriscar a perda de uma reputação conquistada pela integridade constante de uma vida longa e honrada. E mais certamente ainda, atrair visitantes importunos, talvez interrogadores impertinentes, e assim, romper com aquela quietude doméstica tão cara a um sexagenário culto e estudioso. Mas se o caráter e todos os motivos imagináveis não desmentissem tal suspeita, as circunstâncias são tais que a teoria da fraude se vê cercada por dificuldades extremas. O amigo a quem devo meus documentos mostrou o original da canção, a Monsieur D., um dos maiores harmonistas da atualidade e verdadeiro tesouro vivo de conhecimentos musicais. Esse cavalheiro a examinou com espírito crítico e declarou a meu amigo que ela estava tão exatamente no estilo da época que seria necessário não apenas um grande gênio musical, mas também os estudos específicos de uma vida inteira para produzir tal imitação. Monsieur D., faltando-lhe fé na comunicação espiritual, não tentou explicar o mistério. Limitou-se a dizer que, embora Monsieur Bach fosse um músico meritório, considerava absolutamente impossível que ele tivesse composto a canção. Além disso, se ela tivesse sido composta por ele, teria de ter sido de maneira súbita, numa única noite, sem a possibilidade de consultar fontes antigas. De onde, então, vieram as coincidências entre as palavras da canção e os episódios da vida de Henrique III e de Marie de Clèves? Todas as alusões foram verificadas, exceto aquela referente à caça distante, chasse lointaine.
E dá que o ceticismo sorria diante de minha fé simples no invisível, confesso minha crença de que, se eu tivesse a oportunidade de consultar a biblioteca do Museu Britânico, ou, melhor ainda, a Biblioteca Imperial, poderia também verificar essa referência. Some-se a tudo isso as pequenas peculiaridades às quais já me referi. Alguém, ao elaborar um plano de falsificação e previsão simulada, estaria propenso a arquitetar as variações entre a estrofe prevista e o original, ou o papel incluso, má, com sua explicação, ou o si, aparentemente um erro, mas que se revelou correto, ou até mesmo as variações na grafia do nome do músico. Tudo isso seria perfeitamente natural, se considerarmos a ortografia incerta da época, mas quão improvável que isso fosse planejado. Além disso, é apenas por inferência e após longa pesquisa que concluo que as palavras triste e cloîtré estão em exata conformidade com os fatos. Quão remota, então, seria a chance de que Monsieur Bach, durante aquela misteriosa noite, tivesse chegado a uma conclusão semelhante? E mais, se a comunicação indicando o esconderijo do pergaminho for uma falsificação, então Monsieur Bach deve ter encontrado o pergaminho sem qualquer instrução quanto à sua localização, antes que a espineta fosse enviada ao museu retrospectivo. Estaria isso dentro dos limites da probabilidade? Que a surpreendente descoberta de um documento tão interessante tivesse sido cuidadosamente mantida em segredo de todos, a espineta enviada sob falsas alegações ao museu, e só depois a comunicação forjada como desculpa para requisitar novamente o instrumento e iniciar uma busca simulada? Não creio que leitores imparciais aceitem improbabilidades tão forçadas. Mas caso contrário, que sugestões fascinantes, relacionadas à comunicação com espíritos e à identidade espiritual, se entrelaçam com esta simples narrativa da espineta de M. Bach. Se quiser, posso montar uma versão dramatizada desse episódio ou mostrar os trechos musicais mencionados no pergaminho. Capítulo 3. Um belo espírito manifestando-se. Mais de 40 anos atrás, faleceu uma jovem dama inglesa a quem conheci intimamente. Ela desfrutara de todas as vantagens da mais completa educação que seu país oferecia. Falava fluentemente francês e italiano e havia viajado por toda a Europa, encontrando-se com muitas personalidades ilustres de sua época, e fora favorecida pela natureza tanto quanto pela fortuna. Era tão amável quanto talentosa, dotada de fortes afeições, grande simplicidade e um temperamento eminentemente espiritual e refinado. Chamarei-a de Violet. Quando, 25 anos após sua morte, iniciei minhas pesquisas em espiritualismo, ocorreu-me que, se aqueles que uma vez se interessaram por nós durante a vida terrena tivessem permissão de continuar a se comunicar conosco após passarem a outra fase da existência, o espírito de Violet, entre todos, poderia se manifestar para mim. Mas jamais evoquei espíritos em nenhuma ocasião, julgando ser mais sábio e apropriado aguardar sua livre vontade. E quando mês após mês se passou sem que nenhum sinal viesse, havia deixado completamente de esperar por isso, ou mesmo de pensar em tal possibilidade. Mal posso expressar ao leitor minha surpresa e emoção quando, durante uma sessão realizada em 13 de outubro de 1856, em Nápoles, com a presença da senhora Owen e outra senhora, que não era médium profissional, os seguintes incidentes ocorreram. A promessa cumprida. O nome de Violet foi, de repente, soletrado. Após minha pergunta sobre com que intenção um nome tão bem recordado havia sido anunciado, veio a resposta: Deupro. Aí a soletração parou. Convites repetidos para continuar foram em vão. Não conseguimos obter mais nenhuma letra. Por fim, ocorreu-me perguntar:
As letras P, R, estão corretas? Estão. Resposta: não. Pergunta: a palavra deu está correta? Resposta: sim. Então eu disse: por favor, comecem novamente a palavra que vem após deu. A partir daí, foi soletrada, corrigindo-se uma letra aqui e ali. A seguinte frase: deu uma promessa escrita de lembrar-se de você, mesmo após a morte. Acredito que nenhum ser humano, exceto os que foram inesperadamente trazidos, como eu fui naquele momento, quase à beira da comunicação com o outro mundo e seus habitantes, possa compreender o sentimento que se apoderou de mim à medida que essas palavras lentamente se conectavam. Se houve uma lembrança da minha juventude que se destacou acima de todas as outras, foi a de ter recebido, de Violet, uma carta escrita em previsão da morte, contendo, com as mesmas palavras, a promessa que agora, após quase meia vida, me era devolvida desde além da fronteira. Tal evidência, como foi para mim, não pode ser para mais ninguém. Ainda tenho a carta, mas sua existência era conhecida apenas por mim, nunca foi vista por ninguém. Como poderia imaginar, ao lê-la pela primeira vez, que depois de um quarto de século, em uma terra distante e estrangeira, a autora teria meios de me dizer que cumprira sua palavra? Poucos dias depois, durante uma sessão realizada em 18 de outubro, o mesmo espírito tendo-se anunciado, obtive para várias perguntas mentais respostas caracterizadas pela mesma pertinência e exatidão demonstradas acima. Os temas das minhas perguntas eram de caráter privado e as respostas verdadeiras eram conhecidas apenas por mim. Não houve um único erro. E no decorrer dessas respostas foram feitas alusões a circunstâncias que, tanto quanto sei ou creio, ninguém neste mundo conhece além de mim. É do meu conhecimento que muitos resultados semelhantes aos descritos acima foram obtidos por outras pessoas. No entanto, muito poucos deles chegam ao conhecimento do público. E quando chegam, costumam ser apresentados em termos vagos e insatisfatórios. Em casos assim, é necessário como motivação superar uma relutância natural, o desejo sincero de, por meio dessa revelação, servir à verdade e fornecer um testemunho importante sobre um tema vital para a humanidade. Examinemos então o que foi aqui apresentado. Os resultados obtidos não se deveram, de maneira alguma, ao que às vezes se assume como causa de fenômenos semelhantes, sob o nome de atenção expectante. Naquele momento, estávamos em busca de diversos testes físicos que havíamos ouvido dizer terem sido testemunhados por outros, como movimentos sem contato, escrita por meios ocultos, a exibição de mãos, entre outros. O que surgiu foi absolutamente inesperado, tanto para mim, que era a pessoa mais envolvida, quanto certamente para os outros assistentes. Quando associações há muito adormecidas foram despertadas pela súbita aparição de um nome, isso foi sem dúvida em resposta a nenhum pensamento, vontade ou esperança minha, se a consciência é um guia confiável para a existência de tais impulsos. E se não se pode atribuí-lo a mim, muito menos se pode imaginar que tenha se originado de qualquer dos outros participantes. Eles nada sabiam da carta, nem sequer de sua existência. Nada sabiam da minha pergunta, pois esta havia sido feita mentalmente. Isso restringe a possibilidade de influência terrena apenas a mim. Mas há ainda uma prova adicional de que minhas expectativas não tiveram participação alguma nesse caso. Quando, na primeira tentativa de responder à minha pergunta, a frase inesperada foi parcialmente soletrada. Deu pro. Ocorreu-me que a palavra incompleta poderia ser promessa. E também me ocorreu que a referência talvez fosse ao juramento, solene feito a mim, tantos anos antes por Violet. Mas o que aconteceu? As letras P, R, foram declaradas incorretas. E ainda me lembro da surpresa e decepção ao apagá-las.
Mas quanto maior foi minha surpresa ao perceber que a correção havia sido insistida apenas para dar lugar a uma formulação mais completa e precisa. Tão precisa, de fato, que se o documento em questão tivesse sido transcrito na íntegra, não poderia ter sido mais claramente identificado. Diante dessas circunstâncias, não é sequer concebível que minha mente ou qualquer intenção minha tenha tido algo a ver com os resultados. Se uma mão espiritual tivesse aparecido visivelmente, apagado as 3 letras, inserido a palavra omitida escrita e em seguida completado a frase, isso teria sido mais maravilhoso, certamente. Mas teria sido a evidência mais perfeita de que uma vontade oculta, uma intenção além da minha, estava operando para realizar tudo isso? E se não teve origem terrena, a que outro mundo, senão ao dos espíritos, pode-se racionalmente atribuir essa agência oculta? E ainda assim, isso foi apenas o começo das inúmeras provas, recorrentes ao longo de muitos anos, que me asseguraram da existência contínua e da identidade de uma querida amiga espiritual. Essas provas me vieram principalmente após meu retorno, em 1859, de Nápoles para os Estados Unidos. Prova vinda de um estranho, a 800 quilômetros de distância. 5 ou 6 semanas após a publicação de uma obra já mencionada, em fevereiro de 1860, meu editor apresentou-me a um cavalheiro que acabara de retornar de Ohio e que me informou que meu livro havia atraído muita atenção naquele estado. Acrescentou que eu poderia aumentar sua circulação enviando um exemplar à senhora B., então residente em Cleveland, proprietária de uma livraria e uma das editoras de um jornal local. Ela se interessa profundamente por tais assuntos, disse ele, e creio que é ela mesma uma médium, aparição de uma noiva prometida. Em outubro do ano de 1854, meu pai fez uma visita à senhorita A., uma jovem de sua convivência, residente perto de Londres. Seus dons como médium, embora conhecidos apenas em um círculo privado de amigos, são de altíssima ordem. Ela habitualmente discerne espíritos desde a mais tenra idade, muitos anos antes de surgir a fase moderna do espiritismo. Diversas outras manifestações, também de natureza impressionante, ocorrem em sua presença. Meu pai a encontrou um tanto indisposta, deitada em um sofá, ocupada com a leitura de um livro. Ela colocou o livro de lado ao vê-lo entrar e estava prestes a se levantar. Porém, ele a pediu que permanecesse sentada, acrescentando que havia ido com a esperança de examinar fenômenos espirituais e que se sentaria sozinho a uma mesa, não muito distante do sofá, para tentar obter pancadas espirituais. Ele assim fez. E após algum tempo, pancadas foram ouvidas, embora a senhorita A não estivesse tocando a mesa. Você consegue perceber? Perguntou meu pai. A presença de algum espírito? Sim, ela respondeu. Vejo o de uma jovem. Consegue dizer o nome dela? Não, ela nunca me revelou o nome, embora eu a tenha visto várias vezes enquanto lia este livro. E ela apontou para o volume ao lado. Mas talvez possamos obter o nome por meio das pancadas. E de fato foi imediatamente soletrado. Grace Fletcher. O quê? Exclamou meu pai. Minha velha amiga Grace Fletcher? Quem é Grace Fletcher? Perguntou a jovem. Nunca ouvi esse nome antes. Você não poderia tê-la conhecido, pois ela faleceu há 30 ou 40 anos. Eu a conhecia intimamente. E nunca encontrei caráter mais belo, moral e intelectualmente. É curioso, disse a jovem, que eu quase sempre vejo o espírito dela quando me sento para estudar este livro. E apenas então... Por favor, perguntou meu pai, que livro é esse que você tem estudado? Filosofia Mental, de Dr. Thomas Brown. E ela lhe entregou o volume. Ele o pegou exclamando, que estranho! Que coincidência extraordinária! O que há de maravilhoso nisso?
Meu pai então explicou que, como sempre entendeu, o Dr. Brown e a senhorita Fletcher eram profundamente apegados um ao outro e que se esperava que a intimidade entre eles amadurecesse em casamento. Mas ela morreu aos 19 anos, acrescentou, e não creio que o pobre Brown tenha se recuperado disso, pois ele sobreviveu a ela apenas 3 ou 4 anos. Grace Fletcher, que por tudo que ouvi sobre ela, merecia plenamente o elogio do meu pai. Era filha de uma mãe talentosa, muito conhecida nos círculos literários de Edimburgo e que faleceu há cerca de 13 ou 14 anos, em idade muito avançada. Por intermédio de uma senhora bem conhecida da família, averiguei que entre o Dr. Brown e a senhorita Fletcher era amplamente sabido existir. Talvez não um compromisso formal, mas certamente um apego mútuo tão forte que seus amigos confiavam ser um casamento certo. Ela morreu por volta do ano de 1816 e ele em 1820. Recebi essas informações diretamente da jovem mencionada. E sei que sua precisão pode ser estritamente confiável. Uma das minhas recordações de infância é a tristeza do meu pai quando lhe chegou a inesperada notícia da morte de Grace Fletcher. O ponto neste caso que lhe confere valor é que a jovem vidente nunca tinha ouvido o nome da senhorita Fletcher, nem tinha a menor ideia, até que meu pai lhe informou da conexão que existira em vida entre a dama cujo espírito os golpes anunciavam e o autor do livro, durante a leitura do qual aquele espírito costumava se manifestar. Não podemos considerar isso uma mera coincidência fortuita. Isoladamente, é insuficiente como fundamento para uma teoria. Mas a aparição de Violet, a Mrs. B., uma completa desconhecida tanto para ela quanto para mim, durante a leitura de um livro meu, é um incidente da mesma natureza. E, se esses episódios se acumularem, eles fornecerão prova de que um espírito pode ocasionalmente, embora raramente, olhar para trás, de sua próxima fase da vida para esta, atraído pelo desejo de observar o efeito que os esforços feitos aqui na Terra por um querido amigo para esclarecer a humanidade podem estar produzindo de tempos em tempos. É uma crença razoável que espíritos benevolentes, em seu mundo, continuem interessados na melhora do nosso. Não sei se, neste caso, posso apresentar prova mais forte de identidade do que a acima, mas tive testes adicionais, alguns dos quais podem fortalecer a fé dos meus leitores. Testes típicos e literais. De cerca de 2 semanas após o recebimento da segunda carta de Mrs. B., isto é, no dia 13 de março do ano de 1860, pela manhã fui visitar o Sr. Charles Foster, cuja mediunidade já havia mencionado. Mas, senhora bem conhecida e estimada no meio literário, a quem chamarei de Senhorita P., me acompanhou. A visita foi a seu pedido, pois ela jamais havia presenciado qualquer fenômeno espiritual, mas ouvira muito sobre eles e desejava julgar por si mesma. Ela nunca tinha visto o Sr. Foster. Mencionei a ele, de modo geral, que recentemente havia recebido de um estranho distante uma suposta comunicação de um espírito falecido muitos anos antes. Porém, guardei cuidadosamente o nome e qualquer pista de identidade pessoal, acrescentando que ficaria feliz se por meio dele algum teste adicional pudesse ser dado. Durante a primeira parte da sessão, o Sr. Foster dirigiu-se inteiramente à senhorita P.O., olhar incrédulo com que a senhora se sentara. Logo mudou para um de seriedade e depois para o de mais profundo sentimento. O teste que ela recebeu naquele dia a levou a pesquisas que a fizeram espiritualista para a vida. Então, ele se voltou subitamente para mim. Sr. Owen, vejo um espírito, uma senhora ao seu lado, talvez a mesma de quem me falou. Ela segura nas mãos uma cesta de flores. Ah, isso é peculiar. São todas violetas. Ela comunica o nome dela? O Sr. Foster fez uma pausa.
Depois de um tempo disse: não, mas ela pegou uma das flores, uma única violeta, e a colocou diante de você. Isso tem algum significado para você? Sim, mas deveríamos obter o nome. Eu geralmente consigo. A seu pedido, escrevi 7 nomes femininos de batismo, incluindo o de Violet, tomando cuidado para não pausar mais em um do que nos outros. Sr. Foster pegou o papel e, com um único olhar, rasgou os nomes separadamente. Enrolou-os em pequenos pedaços e os jogou em um monte de pedaços, uns 12 ou 14, alguns deles em branco. Havia, assim, cerca de 20 pedaços ao todo. Ele pediu que eu os pegasse e os segurasse, com a mão aberta sob a mesa. Fiz isso. Depois de um tempo, disse-me: os espíritos desejam que seu chapéu fique sob a mesa. Coloquei-o ali, mas ele imediatamente repousou ambas as mãos sobre a mesa, dizendo: Espírito, quando escolher o pedaço, pode nos avisar batendo? Cerca de 1 minuto passou quando os golpes soaram. O Sr. Foster perguntou: devo pegar o chapéu? Resposta: não. Devo? Resposta: não. Senhorita P perguntou: devo? Resposta: sim. Então a mesa, com um movimento súbito e um tanto violento, inclinou-se para o lado da senhorita P, de modo que, sem sair do lugar, ela pôde alcançar o chapéu no chão. Dentro dele, entre 2 luvas, estava o pedaço. Ela me entregou, e eu ia abrir quando o Sr. Foster disse: por favor, não abra ainda. Deixe-me tentar escrever o mesmo nome sob a mesa. Ele rasgou um pequeno pedaço de papel fino, pegou-o junto com um lápis em uma mão e os manteve por 12 ou 15 segundos sob a mesa. Depois, retirando a mão, após um olhar para o papel e o comentário: creio que há um nome aqui. Entregou-o a mim. O nome estava escrito a lápis, mas eu não conseguia distinguir nenhuma letra. A sugestão do Sr. Foster foi que eu segurasse o papel, invertido, contra a vidraça da janela. Então, li nitidamente, através do papel, do lado não escrito, em caracteres minúsculos, o nome Violet. Só então abri o pedaço. O mesmo nome estava lá. Não permiti que o Sr. Foster visse. Após alguns segundos, seu braço pareceu convulsionar-se levemente, como por um leve choque elétrico, e ele disse: o nome está no meu braço. Onde então descobriu o braço esquerdo até o cotovelo e li ali, distintamente, o nome Violet. No entanto, não o pronunciei, deixando que ele soletrasse, letra por letra. As letras pareciam ter sido traçadas com pincel de pintor, em tinta rosa. Tinham cerca de 1 polegada e 1/4 de altura, caracteres impressos, como se feitos de forma um pouco descuidada, mas perfeitamente legíveis. Os traços tinham cerca de 1/8 de polegada de espessura. A primeira letra ficava perto da articulação do cotovelo, e as demais se estendiam pela parte interna do braço. A última letra estava numa parte da palma, próxima ao pulso, logo abaixo da raiz do polegar. A senhorita P leu o nome, decifrando-o sem dificuldade. Durante todo o tempo dessas experiências, exceto no momento em que ele colocou meu chapéu no chão e durante os poucos segundos em que colocou o papel sob a mesa para escrever o nome, o Sr. Foster permaneceu sentado com ambas as mãos na mesa. A sala estava bem iluminada por 2 janelas. A senhorita P nunca ouvira o nome Violet, nem, como já disse, o Sr. Foster. Aqui tivemos 4 testes, não espontâneos como os que vieram até mim através de Mrs. B. Pelo contrário, obtidos com o auxílio de um médium profissional que visitei esperando algo desse tipo. Mas ainda assim devem ser julgados justamente por suas evidências internas. Primeiro, a aparição, para o Sr. Foster, da cesta de flores, e a única flor colocada diante de mim, quando perguntei o nome Violet. Segundo, o pedaço escolhido entre 20, tirado da minha mão e colocado no meu chapéu. Terceiro, a escrita, sob a mesa, do nome, de modo que se lê do lado invertido. E quarto, o nome escrito no braço. A peculiaridade,
Da cesta conter uma única espécie de flor e o nome dessa espécie corresponder ao nome do suposto espírito, juntamente com a seleção da única flor quando perguntei o nome, não podem ser racionalmente atribuídos ao acaso. Quanto ao pedaço, visto que o Sr. Foster tinha as mãos sobre a mesa, à vista, era fisicamente impossível que ele o tivesse tirado, mesmo se soubesse qual dentre os 20 escolher. Quanto à escrita sob a mesa, embora se alegue que prática possa permitir a alguém escrever para ser lido do lado invertido, e que isso pudesse ter sido feito com uma mão no joelho, a própria escrita que tenho diante de mim parece refutar isso. Examinei-a cuidadosamente. O papel é quase tão fino quanto o papel vegetal. O nome está escrito numa letra feminina comum, como se a ponta do lápis tivesse tocado levemente a superfície, sem sequer pressionar o papel, e não há indicação da escrita no verso. Não. Creio possível que alguém, segurando lápis e papel numa mão por 15 segundos sob uma mesa, tenha produzido uma palavra assim. Além disso, Foster não tinha nenhuma pista sobre o nome. O mesmo ocorre com o nome no braço, com a dificuldade adicional de que o braço esteve coberto até o momento em que o médium o descobriu para mostrar a inscrição. E suas mãos, até então, estiveram visíveis repousando sobre a mesa. Que expediente poderia ter usado para produzir as letras cor-de-rosa? Durante a década de 1860 a 1870, tive, por vários médiums, numerosas comunicações de Violet, nenhuma delas, porém, extensa. A mais longa foi relativa ao nascimento de Cristo. Geralmente, eram apenas mensagens breves e cordiais de afeto, ou curtas sugestões sobre assuntos éticos, filosóficos ou espirituais. Em 2 ocasiões, com anos de intervalo, em vez do nome, houve apenas alusão à flor. Uma delas veio através de um médium de Boston, a outra através de uma senhora não profissional em Washington, ambas desconhecidas uma da outra e do nome ou história de Violet. Finalmente, obtive por acaso, como dizemos usualmente, um teste notável, diferente de qualquer dos anteriores. O poeta com emblema. Na primavera de 1867, estando então em Nova York, fiz a conhecer um Sr. Anderson que, sem instrução prévia e por influência espiritual, conforme alegava, havia produzido retratos de pessoas falecidas, muitos dos quais foram reconhecidos por seus amigos. Ele me disse que um clérigo de sua amizade desejava me encontrar, e eu o encontrei por marcação nas dependências do Sr. Anderson, na tarde do 21º de março. Enquanto conversávamos, o Sr. Anderson me trouxe uma grande folha de papel para desenho, pedindo que eu observasse que estava em branco de ambos os lados e solicitando que eu rasgasse um pequeno pedaço de um dos cantos da folha para poder identificá-la. Eu rasguei pedaços irregulares de 2 cantos. Ele então pediu que eu anotasse a hora e retirou-se para uma sala interna. Suponho que eu teria um retrato, e como meu pai era um homem conhecido, de quem existem muitos retratos gravados, pensei que provavelmente seria dele, e senti que nessas circunstâncias, mesmo se parecesse com ele, seria um teste insuficiente. Mas exatamente 28 minutos depois, o Sr. Anderson, retornando, pregou na parede um retrato, a lápis. Não do meu pai, mas de uma cabeça e busto femininos em tamanho natural, que pela silhueta e expressão geral, reconheci imediatamente como sendo de Violet. Ao olhar novamente, no entanto, os traços me pareceram mais regulares do que os dela, e o rosto inteiro idealizado. A pose era graciosa. Meu olhar percorreu as linhas, mas foi de repente detido. Poderia ser? Mal confiando nos meus sentidos, aproximei-me para examinar. Era inconfundível. Lá estava, como ornamento no ponto inferior da abertura do vestido à frente, a típica flor que não preciso dizer que jamais fiz a menor alusão a Violet na presença do Sr. Anderson. E que estou convencido de que ele falou a verdade quando declarou que nunca ouvira falar dela.
Ajustei cuidadosamente os fragmentos rasgados do papel aos cantos de onde os tinha tirado e encontrei a prova, assim fornecida, de que era a mesma folha que eu havia marcado 28 minutos antes de reaparecer, absolutamente perfeita. Mostrei o retrato, alguns dias depois, ao meu amigo Sr. Carpenter, o artista, sem contar como o obtive. Ele examinou com atenção. Um pouco fora do traço, disse ele, mas inteligente e gracioso, também peculiar. Um jovem artista? Sem muita experiência, creio. Quanto tempo um bom artista levaria para fazer um retrato assim? Depende se ele acertasse a semelhança logo de primeira. Se assim fosse e trabalhasse arduamente, poderia terminá-lo em um dia, mas geralmente levaria 2 dias, talvez mais. E se o artista tivesse começado e terminado em meia hora? Não há homem vivo que pudesse fazer isso. Essa foi também a minha opinião, supondo o artista deixado à sua própria sorte. Mas fiquei feliz por ter isso confirmado por um juiz tão competente. Para mim, essas provas cumulativas de identidade produziram uma convicção profunda de que Violet se manifestou, mantendo uma promessa sagrada após longos anos e enviando para mim, de outra esfera, mensagens de amizade e palavras de instrução. Não posso julgar qual grau de crença essa narrativa dessas provas possa criar em outros.